Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Turini, sou professor de Filosofia e Sociologia e nós vamos agora para a nossa próxima aula de Sociologia. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho e estratificação social. Pessoal, vamos só fazer um remember rapidinho. Vocês lembram que nós começamos o nosso curso de Sociologia falando sobre os clássicos da Sociologia. Por ordem cronológica, você lembra quem são? Papai da Sociologia e os três clássicos. Quem é o papai de sociologia, professor? Augusto Conte. Me conte quem é o papai de sociologia. Me conte-me para mim, Augusto Conte. Aí depois os três clássicos por ordem cronológica. Carlos Marx, Émile Durkheim e o tio Max Weber, tudo bem? Karl Marx, Durkheim e Weber são os três clássicos da sociologia, considerado os três clássicos da sociologia. O que nós fizemos no nosso curso? Nas 4 primeiras aulas, falamos um pouquinho de cada um desses autores. E agora a gente vai trabalhar com alguns temas. E nos interessa, a partir desses temas, no caso nosso aqui é trabalho e estratificação social, a aula passada foi sobre trabalho em si, o objetivo é que a gente observe quais são as considerações que alguns dos clássicos, ou, na verdade, os clássicos pensam sobre o tema analisado, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre trabalho e estratificação, tá? Como nossa aula, deixa eu me locomover aqui, deixa eu me mexer, como se eu estivesse em sala de aula, olha que maravilha. Como a nossa aula ela começou definindo trabalho lá atrás. Você lembra a diferença de trabalho? Trabalho, aplicação de força e faculdade humana para alcançar qualquer fim, tudo bem? Então fazer bolo é trabalho, lavar louça é trabalho, estudar é trabalho. Preparar uma videoaula para os alunos em período de pandemia também é trabalho. Então tudo que a gente faz com uma finalidade, ele é trabalho. A relação disso para o emprego é que a gente vende essa força de trabalho. Ou seja, se eu faço um bolo em casa, eu trabalho. E aí eu fico com o fruto desse trabalho. Mas o emprego, ele faz com que eu venda essa força de trabalho. Perceba que o problema, ou a questão aqui colocada, não é minha relação com o bolo. Eu, boleiro, e o bolo que faço. Mas é chegar para o dono da bolaria e vender a ele a minha habilidade de fazer bolos. Tudo bem? Lembra dos exemplos dos bolos? Que eu dou muitos exemplos com bolos. Tudo bem até aqui, pessoas? O que acontece? A gente viu basicamente que existem 4 divisões do trabalho. O que é a divisão do trabalho, professor? É a forma como os sociólogos, ao longo dos tempos, analisaram a forma que o trabalho estava disposto nas diferentes sociedades ao longo do tempo. Tudo bem? Isso não tem um autor só, ficar claro. Quando você pega um edital assim, por exemplo, da UEL, tá lá assim, divisão social do trabalho, você fala segundo quem? Não tem quem, pessoas, porque são vários autores que falam da divisão do trabalho. Então, consensuou-se dizer que nós temos praticamente 4 tipos de divisão do trabalho. Você lembra delas? Divisão sexual e etária, divisão social do trabalho, divisão técnica do trabalho e divisão internacional do trabalho. Nós vimos que a sexual e etária, olha o nome, dividida por sexo e idade, sociedades bem primitivas. Quando ela ficou bastante complexa, essa sociedade, a gente começou a trabalhar com funções, o artesão, o sapateiro, o alfaiate, e aí depois na divisão técnica a gente pega essa função e fragmenta em várias operações. Se você tiver alguma dúvida, volta na aula anterior, eu preciso gravar ela ainda, mas aí a gente lembra, volta no slide anterior, que você vai lembrar dessas 4 definições que eu estou te dizendo. Por que nos interessa, professor, lembrar dessas 4 divisões? Porque, pequenos, me interessa falar com os senhores um pouquinho sobre como que os efeitos da divisão do trabalho chegaram para a sociedade do século XX. É isso que a gente tem que pensar. E é óbvio que a maior influência que a gente tem é a divisão técnica do trabalho. Você lembra aquele texto famoso do Adam Smith? Um trabalhador desenrola o arame, o outro corta, o outro faz a cabeça. Mais 3 ou 4 operações para fazer a cabeça. E aí outro faz a ponta, pronto. 2, 3 operários fazem não sei quantos mil alfinetes. Esse texto dos alfinetes que o Adam Smith coloca é um texto extremamente importante e básico para entender a divisão técnica do trabalho. E olha que o Smith escreve isso no século XVIII. No século XIX, para o final do século XIX, início do século XX, não tem como falar de trabalho e o trabalho no século XX sem falar do Taylorismo e do Fordismo. Vocês lembram desses caras? Vamos passar aqui para eles. Você lembra aqui do Taylor e do Ford? Professor, quem foi o Taylor, quem foi o Ford? 2 engenheiros norte-americanos que estavam preocupados com produtividade. Basicamente é isso.
Como a gente aumenta a produção? Por que aumentar a produção? Para ganhar mais dinheiro. Lógica do capital. A ideia do capitalismo é justamente ganhar dinheiro. Se eu consigo produzir mais por um custo menor, pronto, o lucro está garantido. E no Fordismo e no Taylorismo a gente tem que tipo de característica, pessoas? A característica da acentuação da divisão técnica do trabalho. Então o operário, essa ideia do Ford, na verdade, você coloca um operário fixo e a esteira roda para você ir fazendo as atividades. O Taylor é o cara que vai observar o trabalho do operário e vai falar, viu, repete assim uma vez. Repete 2, 3, 4, 5, 6, porque o Taylor estava querendo cronometrar qual era o movimento mais rápido para se fazer com o menor tempo possível. Não é à toa que o Taylor é considerado o pai da administração científica, com a teoria da organização racional do trabalho. Ou seja, a ideia do Taylor é tentar otimizar tempo em movimento para o maior tipo de produção possível. Se a gente pensar que cada segundo a gente perde ou poderia produzir mais uma peça, isso é lucro para o dono da empresa. Por isso que ele está preocupado com esse tipo de movimentação. Mas aí qual que é o efeito que a gente viu? Lembra do Charles Chaplin? Lembra lá dos tempos modernos? Nos tempos modernos, pessoas, fica muito claro que o Charles Chaplin, quando ele coloca esse tipo de provocação, ou seja, o trabalhador em linha fixa, fazendo todo aquele tipo de trabalho, o Charles Chaplin traz um problema, que é você enxergar o trabalhador como mais uma peça, mais uma engrenagem dessa produção. O Taylor é esse cara que vai pensar no movimento específico do trabalhador para poder dar maior número de produtividade. O Ford é o cara da linha de produção. O Ford, não sei se você conhece, parece que ele inventou um carro, eu acho que chama a marca, como que é? É Ford a marca. E isso, pessoas, fica muito tranquilo. Você entender que a linha produtiva e a linha automobilística, ela basicamente dita o ritmo, você percebeu? Ela dita o ritmo de como que as indústrias vão trabalhar na organização da produção industrial. O Ford é o cara que vai pensar que se eu posso produzir em alta escala, eu vou então economizar mão de obra, fragmentada, óbvio, matéria-prima, lembra do Ford T preto? Perguntaram pro Ford, Ford, todo mundo vai poder ter um carro agora? Sim, desde que seja o Ford do modelo T na cor preta. Por que, professor? Produção em alta escala. Mete na linha de produção, sai do outro lado. Só que quais são os efeitos disso que nós já comentamos? A alienação do trabalhador. Já estou usando um termo marxista, mas se você quiser usar um termo weberiano, o desencantamento do trabalhador, ou a secularização do trabalhador. Esse trabalhador é visto como uma coisa, uma peça, substituível, completamente substituível. Racionalmente trabalhando para poder dar lucro para alguém, no caso, o dono da empresa. E aí, professor? E aí que a gente precisa destacar as escolas de RH e os sindicatos. É exatamente isso, pessoas. Os sindicatos, tá vendo aqui, ó? Sindicatos, a organização da classe operária e a luta por direitos dos trabalhadores começam a fazer com que os trabalhadores sejam vistos como, ou não mais uma peça na linha de produção, mas como aqueles, não num nível marxista, mas como aqueles que produzindo ou sendo tratados bem, produzem mais. Tá claro isso, pessoas? Por isso que eu trouxe para vocês aqui, ó, o Julius Fayol e o Abraham Maslow. Essa aqui é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow fala exatamente nisso. Na base da pirâmide você tem uma necessidade fisiológica, todo mundo precisa comer, beber e dormir. Essa é a questão colocada agora com o coronavírus. Como é que a gente vai comer, como é que a gente vai beber, como é que a gente vai dormir, professor? É essa a ideia mesmo, porque todo mundo precisa fazer isso. A sensação de segurança também é um outro elemento, porque não adianta eu ter minhas necessidades fisiológicas garantidas se eu não posso estar seguro na minha própria casa. Só que você também tem uma questão de social. Ou seja, não é morar em qualquer casa, não é morar em qualquer lugar, não é ter qualquer salário. Existe uma projeção de status para isso. A estima. Ou seja, como é que é a minha estima em morar no bairro X, em morar na casa X, em ter que andar com o carro Y. E aí vem a questão de autorrealização. Sou feliz com aquilo que faço. Sou feliz com aquilo que eu produzo. Esses elementos são todos presentes na base do RH. Junta a escola de RH lá na academia e os sindicatos lá na base do movimento operário, pronto. Você tem aqui uma mudança de cenário. O trabalhador passa a ser visto como alguém que precisa ser um pouquinho melhor, mais bem tratado, melhor tratado, porque é nele que está a chave da alta produtividade. Isso fica evidenciado, pessoas, isso fica evidenciado quando a gente chega no século XIX.
E aí a gente vai ver o toyotismo e o volvismo. O toyotismo e o volvismo, pessoas, eles vão mudar o eixo da preocupação com o trabalho. Ao invés de eu usar o trabalhador como uma peça, e ao invés de eu fragmentar ele, basicamente o toyotismo e o volvismo vão trabalhar com uma concepção mais integral do trabalhador. Ou seja, bom, já que ele está... Isso são características dos dois, toyotismo e volvismo. E isso o tio de geografia vai fazer um aprofundamento um pouquinho maior. O que o tio de geografia vai trabalhar com os senhores? Vai trabalhar os aspectos mais geopolíticos do teotismo e do volvismo. O que nos interessa enquanto sociologia do trabalho, professor? Entender que a mudança do trabalhador, da visão que você tem do trabalhador, se altera. Existe uma mudança aqui, uma visão. A visão, ela passa a pensar que o trabalhador, na linha de produção, tem acesso à resolução daquilo que é produzido. E não tem acesso porque tem conhecimento, é porque é dele que sai a própria produção. Então, ao invés de eu pagar uma baita consultoria cara para vir na minha empresa e para fazer produzir resultados, e cá entre nós, né, santo de casa não faz milagre, você tem aqui uma utilização do próprio trabalhador. O volvismo e o toyotismo colocam o trabalhador, empoderam mais o trabalhador. Empoderam enquanto participação, mas não necessariamente enquanto financeira. Fica essa questão. Tanto é que no volvismo, vamos trabalhar aqui, ó, aliás, vamos partir do toyotismo. No toyotismo, você tem aqui um sistema que automatiza a linha de produção e usa ferramentas de qualidade. Coloca o trabalhador no centro da qualidade do produto. É o que o volvismo vai fazer, mas no campo da criatividade e envolvimento. O que a gente chama de, deixa eu subir para cá, o que a gente chama de gestão participativa. Sabe essas expressões tipo brainstorming, benchmarking? São todas expressões que nascem com o volvismo no sentido de envolver mais o trabalhador, a fim de dar a ele voz e dar para mim, patrão, condições de resolver o meu problema de maneira mais econômica, mais barata. Simples assim. Se eu uso o próprio trabalhador e escuto ele, minha nossa. Só que o que eu quero colocar no ponto em questão, pessoas? Nós mudamos o paradigma de produção. Se outrora, e o tio de geografia vai falar isso, e se outrora, e é bonito falar outrora, se outrora você tem uma produção que a gente chama de produção empurrada, ou seja, primeiro eu empurro, primeiro eu fabrico para depois vender, e vou trabalhar agora com uma produção puxada. Ou seja, primeiro eu vendo, depois eu produzo. Qual que é a mudança disso? Pessoas, estoque é dinheiro parado, pequenos. Vamos pensar aqui agora no trabalhador, vamos pensar na crise de 29, ou vamos pensar agora no trabalhador em plena pandemia. Se ele já tem muita produção já feita, para quem que ele vai vender? Então fica essa preocupação. Se a gente trabalha... E aí é o problema também da pandemia. Professor, mas não tem estoque. Pois é, se não tem estoque para tudo, da onde que a gente vai ter material? Então, é interessante a gente ver essas indagações, porque esse modelo produtivo vai colocar o Fordismo e o Taylorismo para trás. O Taylorismo e o Fordismo vão ficar para trás no tipo de produção mesmo. O Japão, pensa, o Japão arrasado depois da Segunda Guerra Mundial, precisa se restabelecer. E como é que ele faz isso, professor? Nada mais, nada menos do que economizando. Por isso, gestão de qualidade. Eu não posso perder meu produto no final da produção. Eu preciso acompanhar a qualidade dele em todo o processo, porque aí eu não perco. No caso de estoque, eu não vou produzir estoque. Eu primeiro vendo para depois produzi-lo. Assim eu tenho condições de trabalhar com vendas reais e com produções reais, ou com produções já com garantia de venda. Tudo bem, tá aqui, pessoas? Maravilha. O volvismo vai tocar no ponto onde eu quero tocar, que eu deixei esse elemento aqui para falar agora, sobre a questão da tecnologia, pequenos. Na escola, deixa eu subir aqui. Na escola, eu ia falar subir para cima. Subir para cima é pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo, bolsominion bobo, são pleonasmos, né? Dizendo a primeira frase, você não precisa falar a segunda. Mas a questão é a seguinte, pessoas. Quando eu falo aqui, por exemplo, de tecnologia, e a tecnologia vai entrar muito forte no século XX, principalmente no século XXI, a gente tem essa característica, e essa aqui, pessoas, é a resposta de uma das questões do Enem. Os mecanismos de controle na produção são deslocados do processo para os resultados. Sabe aquela ideia do Google, de você trabalhar com almofada, puff, chinelo, camiseta e trabalhar em casa? Aquela ideia é mais ou menos assim, meu filho, você não precisa girar o home office, você não precisa vir aqui para trabalhar no escritório. Produzindo é o que interessa.
Aí você rapidamente faz o seguinte raciocínio. Nossa, professor, isso é muito bom. Trabalharei menos. Trabalhará menos. Será que vai trabalhar menos? Porque com a tecnologia a gente trabalha mais ou menos. Ah, professor, olha só, a tecnologia está permitindo que o senhor dê aula para nós em plena pandemia. Verdade. Mas isso faz eu trabalhar mais ou menos. Facilita ou não? Muda o processo, sem dúvida. Se outrora, e é bonito falar outrora, se outrora eu precisava usar uma lousa, um giz e ter você na minha frente para dar aula, agora com esse mecanismo eu consigo te alcançar, sem necessariamente olhar para sua cara física. Mas isso permite que eu trabalhe mais ou menos, professor. Mudou o processo com a tecnologia. Só que olha só que coisa. Agora eu tenho um negocinho chamado WhatsApp. E o WhatsApp em plena meia-noite. Se eu entrar no WhatsApp meu aqui dos trabalhos, meu amigo, a gente tá virando assim, ó, horas e horas, 24 horas. É dando notícia em pleno domingo, é tomando decisão em pleno final de semana, é véspera de feriado, você tá planejando já a outra segunda-feira. E aí, professor, pois é, a gente trabalha mais com isso. E aqui está a nossa grande questão. Vamos pensar nas relações entre pandemia, home office e homeschooling? Olha que tema ótimo de redação para cair para você, ou uma questão dissertativa, uma questão interpretativa. Pequenos, hoje em plena pandemia, nós colocamos do dia para a noite. A educação escolar inteira teve que se voltar para a tecnologia. Olha que doido, cara! Quando que a gente imaginar isso? Professores formados no século XX, com alunos do século XXI, foram empurrados para as plataformas EADs e digitais para poderem dar aula. Olha que doido. Quando que a gente ia imaginar essa revolução? Gravem o que eu estou falando e me citem depois. Segundo o Turini, em 2020, a educação escolar brasileira, depois, não precisa nem ser brasileira, né? Mas a educação escolar, depois da pandemia do coronavírus, jamais será a mesma. Professor, quer dizer que isso é melhor ou pior? Pessoas, jamais será a mesma. Não vai ser a mesma. A gente vai ter que incluir essas plataformas depois que a gente voltar à normalidade, ok? O que me interessa dizer aqui, ou destacar aqui, professor, que as tecnologias têm muito facilitado o nosso trabalho, alcançado e tudo mais. Só que essa reestruturação produtiva, pessoas, acaba explorando de alguma forma o trabalhador. Pense comigo, se agora eu podia estar dando aula e aí eu tirava sua dúvida enquanto eu estava na sala de aula, agora os senhores com Messenger, com WhatsApp, com plataforma EAD, com Edmodo ou Edmonstro e outras coisas a mais, agora o senhor pode me alugar 24 horas. Eu, particularmente, não estou conseguindo dar conta de todas as mensagens que eu recebo para poder tirar a dúvida dos meus mais de 600 alunos que eu tenho, entre cursinho e ensino médio. Tá difícil. Ah, mas o senhor tá em casa, mas trabalhando igual um burro, rapaz. Nossa, com todo respeito ao burro, né? Mas é isso que eu quero dizer para os senhores, mudou. E isso influencia diretamente na divisão do trabalho com a formação acadêmica. Pequenos, a gente poderia falar um pouquinho, e eu, geralmente em sala de aula, amplio esse debate para você entender um pouquinho o que é a universidade, né? O que é... Deixa eu me ampliar aqui. O que é a universidade, o que é o curso de licenciatura, o que é o curso de bacharelado. Mas, meu amigo, o que me interessa dizer aqui? O que me interessa é o seguinte, pessoas, e nossa, isso vai tocar o meu coração e deve tocar o seu. Se não tocar o seu, o senhor tem problema. Pequenos, acostumamos até o século XX, até o final do século XX, entender que a educação escolar é motivo de transformação social. Acreditamos a fazer com que o nosso aluno, nosso filho, nosso parente, nosso ente querido, estude para que ele alcance a ascensão social. O senhor acha que esse discurso é falso ou ele é verdadeiro? Eu vou te dar uma perspectiva. E é óbvio que ela não é totalmente falsa nem totalmente verdadeira. É óbvio que existem os contextos a serem analisados. Vamos lá, vamos elaborar um pouquinho nosso olhar sociológico. Não vamos ser simplistas e ficar no senso comum. Mas, meu amigo, se a educação escolar te desse a condição de superar as desigualdades postas na sociedade, meu amigo, todo alguém que tivesse diploma não teria nenhum tipo de problema para arrumar emprego. E é isso que acontece. Pequenos, até o século XX a gente tinha lá o mecânico que com quarta série do ensino fundamental conseguia ganhar um razoável salário. Porque quando o carro era de carburador, a injeção do carro era carburada, você pegava o carburador e desmontava ele. Sem um curso técnico, sem um curso profissionalizante, ou sem um curso de formação de graduação, ou curso de algum tipo lá na universidade, esse cara desmontava o carburador e conseguia enxergar ele vendo esse carburador, como é que ele funciona, para poder dar manutenção. E hoje, com injeção eletrônica, que eu plugo 3 cabinhos, 4 cabinhos, 2 cabinhos num computador e ele me fala se está com problema ou não.
Putz, não sei se o senhor percebeu, o diploma ou compreender as altas tecnologias nunca foi tão importante. Vide nós aqui no momento de pandemia. Eu acho maravilhoso esses momentos da nossa aula, quando a gente observa a realidade em tal, ou enquanto tal. Acho maravilhoso. Só que, meu amigo, acreditar que a educação escolar vai te dar ascensão social e condições de superar a desigualdade, não seja inocente. Não seja inocente. Porque, professor, eu vou te dar. Essa lógica que eu estou falando para vocês é o que o Dermerval Saviani, meu lindo, eu chamo ele de Sassá. O Saviani ele fala de lógica produtivista e neoprodutivista da educação. Ou seja, acreditar que diploma vai te dar emprego. Pior mentira que já te contaram. Por quê, professor? Vamos perguntar para os nossos amigos Ubers. Você já viu esse fenômeno da uberização? E olha que o Uber foi fundado em 2010. A empresa foi fundada em 2010. Chegou no Brasil em 2014. E nunca se viu tanto Uber qualificado, com diploma, nível superior, pós-graduação, atrás de um volante, refém de um aplicativo. Se a educação escolar desse garantia de emprego, e emprego na qualidade, meu amigo, a gente não teria desse tipo de colisão. Professor, mas por que isso acontece? E aqui eu vinculo a minha aula com um tema central dela, desigualdade social. Professor, o que é desigualdade social? Eu falo de desigualdade, você tem que pensar no termo estratificação. O que é estratificação social, professor? A estratificação, pessoas, nada mais é do que a gente dividir a sociedade. A sociedade é desigual. Por que ela é desigual, professor? Porque nas mesmas, olha só, veja bem, diferente é quando a gente tem essências diferentes. Mulheres são diferentes de homens. Por quê, professor? Biologicamente, psicologicamente, as pessoas são diferentes entre si. Só que a desigualdade ela se refere à circunstância que dá privilégio para algum em detrimento de outro. Tá claro isso, pessoas? Isso precisa ficar bem claro para o senhor, para você entender. E essa desigualdade, pessoas, ela vai fazer com que a gente estratifique a sociedade, separe, divida a sociedade. Em quais critérios, professor? Basicamente são 3. Aqui é um consenso também, porque são vários os autores que falam de estratificação social. Qual é o consenso, professor? Estratificação econômica, estratificação política, estratificação social. Renda, poder e prestígio. Você tem que gravar essa tríade, pequenos, porque quando a gente for falar de Florestan Fernandes, eu vou voltar com essa tríade e você vai ter que lembrar, lembrei, desigualdade social e estratificação social tem a ver com renda, poder e prestígio. É basicamente isso. E é óbvio que eu estou falando não só de uma classe em detrimento da outra. Eu estou falando de homem e mulher. Eu estou falando de branco e negro. Eu estou falando de jovem e idoso. Eu estou falando de cadeirante e não cadeirante. Eu estou falando de cego e não cego. É isso que eu estou falando. Será que a sociedade trata todo mundo igual? Ou privilegia determinadas pessoas em detrimento das outras? A estratificação econômica é renda, a política é poder e a estratificação social é prestígio. Como que os nossos autores clássicos vão pensar sobre isso, professor? Vamos lá, começar com o tio Marx e encerrar com o tio Weber. O senhor é marxista, professor? Para de falar besteira, meu amigo. Eu sigo ordem cronológica, tá vendo aqui, ó? O tio Marx veio primeiro que o tio Durkheim e que o tio Weber. Então, pare, vamos cobrir o Weber aqui. Senhor Weber, dá licença, tá? Vamos cobrir o tio Weber para falar um pouquinho do Marx. O que é estratificação social para Marx? Você já conhece. O critério que se utiliza para estratificar a sociedade é o critério produtivo. Aonde este indivíduo está no processo produtivo da sociedade. Se ele está de um lado onde ele tem os meios de produção e não sabe produzir, burguês ele é. Se ele tem praxis para poder saber produzir um produto, mas não tem os meios de produção, proletariado ele é. São basicamente 2 classes. Mas, professor, e se eu tiver a carrocinha de cachorro-quente, que eu comprei com fundo de garantia que eu saquei agora, e eu faço cachorro-quentes para poder vender lá na praça? Pequenos, o senhor tem meios de produção, e o senhor os produz. Mas o senhor não é um burguês. Isso não te faz um burguês. Sabe por quê? Porque, professor, porque você é um trabalhador com meio de produção. Porque é o senhor que está produzindo, meu amigo. O senhor sabe o que o senhor é? O senhor é um pequeno burguês. O que o Marx chama de pequeno burguês, professor? A classe média. A classe média é pequeno burguês. E eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Engenheiro, médico, dentista, professor, advogado. São pessoas que se consideram proletário ou burguesas? Pois é, pequenos. Fala pra mim. O que o engenheiro usa para fazer engenharia? O seu conhecimento dos anos de sua formação. O que o médico usa para fazer medicina? O seu conhecimento de formação. O que o professor, o que o dentista e o que o advogado usam? Pequenos, é praxis pura. Advogado, professor, dentista, médico, engenheiro, são todos proletariados. O pequeno burguês é exatamente esse cara, que tem acesso, que é trabalhador, que é proletário, mas que tem acesso a meio de produção.
Isso torna o pequeno burguês porque ele está mais próximo das condições materiais do proletariado e não da burguesia. A burguesia para Marx, vamos retomar, no máximo, 10% da população. No máximo 10% da população. Gente, nós estamos falando que a burguesia não passa de 10%. No nosso caso, eu vou te trazer alguns dados, você vai perceber que a sociedade brasileira é muito mais estratificada e tem um número bem menor de burguesia do que a gente imagina. O que o Marx coloca aqui, professor? Que essa classe é antirrevolucionária. Ela é coxinha ao extremo. Pobre votando em rico, pobre votando em gente de direita. O senhor não entende? Nem Marx. Para Marx, a realidade material desses caras tá para cá. Mas a ideologia burguesa faz com que eles acreditem que eles vão, pelo seu esforço, ganhar o dinheiro e seu sustento. Classe antirrevolucionária, classe reacionária, classe conservadora. Lumpen proletariado, pessoas, é um termo que o Marx usa para poder definir aquele pessoal que está muito próximo da linha da pobreza. Nós estamos falando de quê, professor? Do mendigo, da prostituta, do bandido. Esse lumpen proletariado, pessoas, é abaixo do proletariado, é isso que quer dizer. Essa classe do lumpen proletariado também é antirrevolucionária. Por que, professor? Porque, pessoas, essa classe acha que tem que viver de benevolência e não de trabalho. Professor, é o que eu digo. Você, coxinha, ficou feliz agora, né? Professor, é o que eu digo. Todo mundo tem que trabalhar. Marx também. Querido, você concorda com Marx. O trabalho tem que ser compulsório. O trabalho tem que ser obrigatório para todo mundo. Por quê, professor? Porque o trabalho, enquanto praxis, nos humaniza e todo mundo é responsável por produzir riqueza nessa sociedade. Se o senhor concorda com o que o preso produza, com o que o vagabundo produza, com o que o mendigo produza, o senhor está do lado de Karl Marx. Parabéns. Onde está isso, professor? Depois eu te passo no livro do Capital e na Manifesto Comunista, tá? Livros clássicos você pode ver. Para Marx, Weber, pessoas, Weber, ele rompe com Marx. Weber não é questão de que lado de produção você está. Vou dar um exemplo básico. Vamos supor que você esteja desempregado e aí você tem assim, ó, 2 empregos para escolher. Um é na indústria, sei lá, calçadista e o outro é no escritório de contabilidade. Num você vai ser atendente no escritório de contabilidade e no outro o senhor trabalhará na linha de produção. Linha de produção o senhor ganhará R$ 1.600. Como atendente o senhor ganhará R$ 1.300. O que o senhor prefere? Ah, professor, mas é atendente que escritório? Vamos falar um escritório famoso aqui da sua cidade. Pois é, o status de trabalhar num determinado lugar te leva a trabalhar lá. É isso que Max Weber está dizendo, que a situação de mercado é o que faz com que o indivíduo opte ou estratifique a sociedade. Pequenos, isso tem a ver com uma combinação entre o elemento de estratificação social, político, econômico ou social e o destino pessoal desse indivíduo, ou seja, as oportunidades que ele terá para poder ascender socialmente. Pequeno, se você achar mais vantajoso ganhar menos, mas trabalhar no escritório renomado, o senhor trabalhará, dirá Weber. Por isso que a sociedade é basicamente de 3 tipos. Falei de estratificação social em Weber, tem que pensar em 3 tipos. Quais? Sociedade de casta, sociedade de estamentos ou ordem e sociedade de classes. O que é a sociedade de castas? Eu falo de casta, você lembra já em quem? Índia, né? Nasci naquela casta, morrerei naquela casta. Ou seja, o critério colocado aqui é o nascimento. Ok? Nasci Brahmade, morro Brahmade. Nasci Dalit, morro Dalit. É mais ou menos essa ideia lá na Índia, tudo bem? Existe mobilidade social? Não existe mobilidade social. Nasci, morrerei ali. A sociedade de estamentos ou ordens, ela já tem a ver com os privilégios definidos. O título de nobre, conde, visconde, cisconde, sabe esses títulos? Pois é, há pouca mobilidade social. Porque vamos pegar assim, ó, na Idade Média, ou então, vamos pensar assim no título de cidadão lá na Grécia Antiga, para fazer uma ponte aqui com um professor de história. Você tinha o título de cidadão. Nascia aqui os metecos, lembra lá? Os pátridas, eupátridas, todas aquelas aulas. Volta na aula lá do tio de história, nesse período de estratificação social lá da Grécia Antiga, na Antiguidade. Você vai perceber que aqui você tem títulos. Fulano tem esse benefício, ciclano não. Isso é claro, essa é uma estratificação clara, por privilégio. Existe mobilidade social? Pouca, mas existe mobilidade. Agora, a sociedade de classes pequenas, ela tem a ver com essa posição de mercado. Status onde você trabalha. Eu sou, sei lá, gerente comercial. Nossa, de que empresa? Uma pequena industriazinha de calçados no interior de Jaú. Aí você fala assim, pois é, que pouco. Eu trabalho na limpeza. Nossa, trabalho na limpeza? Mas eu trabalho na limpeza da Bayer, nas indústrias Bayer. Se é Bayer, é bom, entendeu?
A Bayer com certeza vai fazer a cura do coronavírus. Então, não sei se você percebeu, pequenos, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a situação de mercado. Para concluir, eu quero encerrar com vocês nesses últimos minutos, e me perdoe passar um pouquinho dos 30, tá? Mas eu acho que compensa demais. Vamos falar um pouquinho de como é que o Brasil se organiza. Como é que tá o Brasil, professor? E eu vou até ampliar aqui a minha cara, porque, nossa, eu quero olhar bem para você. Pequenos, como é que ficou aqui, pessoas? Eu vou te dar alguns links para a gente pensar. Dados de ocupação e desemprego do quarto trimestre de 2019. O que a gente tem, professor? 171 milhões de pessoas trabalhando, ocupadas, e 65 não ocupadas. Dessas 65, tem força de trabalho potencial. Poderia trabalhar, mas não está trabalhando. E 4,6 milhões de pessoas são desalentadas. Essas não têm gato para puxar pro rabo. Só que das 171 milhões de pessoas que nós temos aqui, 106 estão na força de trabalho. Metade da população. Porque nós somos em quase 220 milhões de habitantes. E aqui, desses 106 milhões de pessoas, 94 são ocupadas, menos da metade. E 11,6 desocupadas, desempregadas, estão procurando emprego. 6,8 são subocupadas, ou seja, pequenos, poderiam trabalhar mais e não trabalham. Trabalham menos horas do que poderiam trabalhar. Vamos ver direto aqui, ó, a pesquisa a domicílio. Eu gosto bastante de fazer essa indagação. Eita, nós. Eu tinha desligado a internet para ninguém me encher o saco. Então, vamos voltar aqui de novo e a gente acessa o link. Pessoal, acessa esse link em casa de vocês para que vocês tenham acesso a esses dados aqui, pequenos. Esses dados, eles são... Opa! Olha só, tô falando pra você. O que tem de aluno, gente? Nossa, é aluno atrás de aluno. Então tá aqui, ó. Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílio, tá vendo? Olha como eu tô trabalhando bem. Taxa de desocupação, pessoas. A taxa de desocupação, deixa eu voltar a diminuir minha carinha aqui pra vocês. Opa, não precisa ser tanto. A taxa de desocupação, pessoas, ela basicamente aumenta lá em julho de 2017. Você vai falar assim que foi culpa da Dilma, pois é. Mas ela não caiu, viu? Os índices ainda estão os mesmos. Rendimento médio, olha só, o rendimento médio do trabalhador hoje está em 2.361. Dados do IBGE, pessoal. Se você não acreditar no IBGE, vai acreditar em quem? Taxa de desocupação, pequenos. Quem mais sofre com desocupação? Jovens, tá vendo? Os jovens, pessoas, estão entre 14 e 17, 18 e 24. São os mais que sofrem com as taxas de desemprego. Taxa de desocupação por sexo. E aqui eu começo, aqui a brincadeira fica boa. Tá vendo? As mulheres no Brasil são mais desempregadas do que os homens. Tá vendo isso aqui? E vamos falar do rendimento agora delas, que eu acho maravilhoso. Essa é a média brasileira. A média brasileira hoje tá 2.261. Mas as mulheres estão em 1.958 e os homens estão em 2.495. Homens ganham mais do que mulheres. Sempre ganharam. Tá vendo a linha histórica ali? E vão continuar ganhando se a gente não fizer política pública para isso. Vamos olhar um pouquinho o relatório de desigualdade, o relatório Oxfam? Entra lá no link, pessoas. Eu convido vocês a entrarem no link, porque é legal olhar esses dados para você ter repertório para sua redação, para sua questão dissertativa. O que o relatório Oxfam nos coloca, pessoas? Que o país está estagnado. Vamos colocar aqui, ó. Considerando dados tributários, o 1% mais rico da população ganha 72 vezes mais que o 50% mais pobre. Nosso país é desigual demais, gente. Desde 2011, a equiparação entre negros e brancos está estagnada. Negros, desde 2011, e aí tem governo PT, não ganha, cara, igual branco. Você tem uma estratificação clara até aqui. Pela primeira vez nos últimos 15 anos, a relação entre renda média dos 40% mais pobres de renda foi desfavorável para a parcela mais baixa da população. Pequenos, o Brasil é uma sociedade extremamente desigual. E é essa a sensação que a população tem. É isso que o relatório Oxfam nos mostra aqui. Esse relatório fala sobre a sensação da desigualdade. Pessoas, o que a população sente? 80%. 86% da população acreditam que o progresso no Brasil está condicionado à redução da desigualdade. Está aqui, ó, dados claros. 2 em cada 3 brasileiros elegem fé, estudar e ter acesso à saúde como os 3 principais prioridades para uma vida melhor. Cadê educação, gente?
Percebe? 52% da população entrevistada concorda que os negros ganham menos por serem negros. E 77% dorme com esse barulho, concordam que o aumento dos impostos de pessoas muito ricas, e muito ricas pessoas, não estão falando de 1% da população brasileira, 2%, 3%, no máximo 5%. Não estão falando do negro que tem 1 milhão de renda, não. Nós estamos falando do negro que tem 10, 15, 20 milhões de renda. De imóveis, lucro no Brasil não se taxa. Lucros de dividendos não se taxa no Brasil. Só aqui na Estônia, de Ciro Gomes, que não acontece isso. A população, ela entende que o Brasil é extremamente estratificado. E o Brasil precisa alterar esse tipo de situação. Olhem esses dados com calma. Qualquer coisa estou à disposição. Espero ter ajudado vocês. Beijo no coração. Durma com esse barulho da desigualdade. Até mais, pequenos.